Boa tarde. Que alegria estar aqui. Que alegria quando eu cheguei aqui, vi Emanuel, Peter, meus irmãos de comunidade, os meninos do Ministério de Música. Eu me chamo Sidney, sou membro da comunidade Canção Nova há 10 anos, estou no meu 11º ano. Estou no 4º ano de teologia, já vislumbrando a ordenação diaconal. E é uma alegria muito grande estar aqui e poder, junto com você, adentrar nesse retiro. Eu lembro que o acampamento da Canção Nova, acampamento da Semana Santa na Canção Nova, ele é diferente de todos os outros. Eu escutei por inúmeras vezes pessoas experimentarem isso. Que o lugar, a chácara de Santa Cruz, fica diferente na Semana Santa. A chácara de Santa Cruz fica com as vestes próprias daquilo que a igreja hoje nos pede. E eu quero convidar você que está em casa. Nós que moramos aqui, é muito difícil para nós ainda continuar todos os dias vendo a chácara vazia. Mas chega de tentar achar culpados, chega de querer resolver os problemas de forma tão humana. Agora chegou a hora de, como os santos, podermos aproveitar deste momento. E você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado para, a partir deste momento, permanecer aqui conosco. E juntos nós podemos celebrar aquilo que a igreja toda hoje celebra. Meus irmãos, nós estamos nas portas do Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal está, dentro do aspecto litúrgico, no ápice do nosso tempo litúrgico. No ápice daquilo que de mais sagrado nós precisamos celebrar. Nós precisamos celebrar com todas as vísceras, sentir nas nossas vísceras, no nosso coração, aquilo que Deus preparou para nós, independente daquilo que você tem vivido. O Emanuel bem trazia, infelizmente, nós não quereríamos, Deus sabe o quanto que nós não quereríamos, que muitos lugares as igrejas se encontrem fechadas. O povo de Deus não vai ter acesso. O povo de Deus não vai ter acesso àquilo que é mais sagrado no tempo litúrgico. Mas eu quero te fazer um convite. Nós estamos aqui nas portas de celebrar o Tríduo Pascal. A semana mais importante para a vida do cristão não é feriadão. Nós não vivemos no feriadão. Nós estamos às portas para celebrar aquilo que é mais sagrado. E para isso, precisa de recolhimento. Eu não sei se você está em isolamento na sua casa. Eu não sei se você está com tanto medo que você não consegue sair. E eu não sei nem se a sua paróquia vai abrir, se vai ter missa com presença do povo. Mas eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te lançar um desafio. Que nessa semana nós possamos permanecer com Jesus. Que nesses 3 dias o nosso coração esteja voltado para Ele. Por quê? Porque nós vamos recordar, nós vamos celebrar, nós vamos viver. É uma atualização. Nós vamos experimentar com todas as estruturas daqueles que experimentaram há 2000 anos atrás. Nós vamos recordar aquele que nos amou com um amor tão perfeito e recebeu do povo, e recebeu de nós, filhos, seres humanos, traição, mentira, falsidade, cusparadas, dissimulação. Ele recebeu chicotadas, foi flagelado por mim e por você. Ele recebeu ofensas, bufetões. Ele foi escarnecido. Todo tipo de zombaria Jesus recebeu por amor a mim e a você. É tão importante aquilo que nós vamos participar, celebrar, e este é o convite. Na programação da Canção Nova, você não vai ficar de fora deste relógio da paixão.
daquilo que a igreja convida a mim e a você, a qualquer batizado, a celebrar os passos, e estar com Jesus aos passos daquele que tudo pode fazer por mim e por você. Esse convite é para você que está em casa e chora com medo da solidão, com medo da morte, mas ao invés de nos condenar, Ele nos amou com amor eterno e devolveu para nós a salvação. É isso que eu quero convidar a você, mas para isso nós precisamos aproveitar da ocasião. Nós precisamos aproveitar daquilo que Deus nos chama hoje, ao recolhimento. Deus nos chama ao silêncio. Deus nos chama a estar com Ele, sem arrodeios. É estar com Jesus. Chega de achar culpados. Vamos nos unir de coração ao coração de Jesus, para, na particularidade da nossa vida, celebrar este tempo. Eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 2. O profeta vai nos dizer: cresceu diante dele como um renovo, como raiz que nasce da terra seca. Não tinha aparência nem beleza para que olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. E quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores, ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Por seus ferimentos nós fomos curados. Por suas chagas nós fomos curados. Meu irmão, essa palavra é muito forte para nós. E ela precisa ser verdadeiramente o ponto de partida para o nosso retiro de Semana Santa. Que não seja uma Semana Santa como todas as outras. Que nós possamos aproveitar desta ocasião no qual você precisa. Mas aqui nós lemos no versículo 4 do capítulo 53, que ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores ele suportou, ou seja, ele carregou sobre si todas as nossas dores. Mas eu te pergunto, por que eu ainda continuo a sofrer? Por que nós vemos numa sociedade tanto sofrimento inexplicável, tanta dor que arranca o nosso peito ao ponto de nós não conseguirmos mais viver como antes nós conseguíamos? Meu irmão, eu preciso dizer para você que Jesus tinha tudo para ter acabado com o sofrimento. Quando Jesus se encarnou, que saiu do seio da Trindade, que se fez presente a nós, ele curou leprosos, ele devolveu a visão a cegos, ele fez muitos milagres. Por onde Jesus passava, ele curava. Mas por que ele não arrancou da face da terra o sofrimento? Por que Jesus, ao encarnar, ao pisar no nosso solo,
altera a nossa carne, até os nossos ossos. Por que que Jesus não arrancou do mundo o sofrimento? Meu irmão, eu preciso te dizer com muita sinceridade no coração. Este mundo não pertence a nós cristãos. Nós não nascemos para este mundo. Nós não fomos criados para este mundo. E até o momento que nós estivermos aqui, nós não seremos plenamente felizes. Existe uma dimensão bonita, rica, nobre do sofrimento que nós precisamos tomar adiante da nossa vida, tomar consciência de que Ele carregou sim as nossas dores, mas isso não implica dizer que Ele me prometeu apenas bonança. Você nunca vai ver em uma igreja católica uma faixa estampada dizendo: aqui você não vai mais sofrer, aqui você não vai ter mais sofrimento, aqui você não vai ter mais dor, aqui você não vai ter doença. Não, não, não. Nós somos da igreja da cruz. Nós somos do segmento do Cristo crucificado. Ele sim está vivo, ressuscitou, venceu a morte. Mas o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. A diferença é que, muitas vezes, nós não conseguimos dar passos diante do sofrimento, porque nós não tomamos consciência da força redentora que existe por trás da cruz. Antigamente, quando o Cristo foi pregado na cruz, a palavra de Deus vai nos dizer que as pessoas não olhavam para Ele, porque era próprio dos criminosos serem condenados através da cruz. Era próprio de um desgraçado. Mas a cruz, para nós, não é desgraça. A cruz para nós cristãos, católicos, não pode ser murmuração, reclamação, falta de sentido. A cruz para nós precisa ter valor redentor. Porque através da paixão, através da morte, da ressurreição de Cristo, aquilo que nós vamos celebrar nos próximos dias, Deus nos devolveu a possibilidade de levantar novamente, de sermos redimidos, de receber de Deus a graça própria que a cruz nos leva. Mas, meus irmãos, a nossa vida é finita. Nós, como seres humanos, nunca chegaremos a uma tese científica ou algo específico ao ponto de fazer da nossa vida, da nossa realidade, algo que não tenha fim. Nós somos finitos. Deixa eu te dizer, nós somos finitos. Nós somos pó. E um dia ao pó nós vamos voltar. E essa dimensão da morte, nunca na nossa vida nós tivemos tanta experiência com ela, como nós estamos tendo nesses dias. Me parece que todos os dias nós temos recebido notícias que amarguram o nosso coração, de pessoas que têm sido ceifadas do nosso meio, de pais, de mães, de avós, de filhos, que tenham perdido a vida nessa situação dramática que nós estamos vivendo. Não é motivo de louvores, não é motivo de alegria as dores que nós estamos passando. Mas eu preciso dizer para você, essa dimensão da morte precisa sempre se fazer presente em nossa vida. Nós precisamos sempre recordar que nós vamos morrer. Na Idade Média, muitos dos religiosos andavam com uma imagem de uma caveira na mesa da sua meditação. Nós encontramos até santos canonizados, imagem de santo, que tem uma caveira nos pés. São Bruno,
o fundador da Cartucha. São Francisco, em algumas imagens de São Francisco, tem uma caveira nos seus pés. E por que dessa caveira? A igreja, na sua sabedoria, quer despertar aos seus filhos a lembrança da sua morte. Porque quem pensa na sua morte, no dia que vai morrer, ele não consegue mais viver de qualquer jeito. Se você, nesse período tão crítico que nós estamos vivendo de pandemia, que tantas pessoas têm morrido, tantas notícias têm chegado até nós, eu quero te fazer um apelo. Reveja como você tem vivido. Reveja as suas relações na sua casa. Como você tem tratado as pessoas. Como você tem tratado as pessoas diante das realidades próprias que você vive. Se você me disser que você está estressado, porque a pandemia te estressou, eu vou concordar com você, mas eu preciso te dizer, não é só você que está estressado. Todo mundo está sendo atingido de alguma forma, direta ou indiretamente, diante desse mal que nós temos vivido. Mas eu preciso te dizer, como você tem administrado tudo que você tem perdido? Se você perdeu pessoas, se você perdeu até mesmo emprego, se você não tem mais o que dar ao seu filho, à sua filha, permita-se que essa ocasião seja uma ocasião de céu para você. Não queira, pelo amor de Deus, olhar a cruz como um castigo de Deus. Olhar a cruz que você tem passado como que, o que eu fiz para merecer isso? Onde está esse Deus? Porque existe uma hora da via sacra, uma hora da paixão de Cristo, da morte de Cristo, que nós muitas vezes não entendemos. Por que nós não entendemos? É aquele grito que Jesus dá no alto da cruz: meu Deus, por que me abandonastes? E muitas vezes, em uma visão crua da situação, nós olhamos para o meu Deus, por que me abandonastes? E vemos como uma murmuração de Jesus. O homem perfeito murmurando: meu Deus, por que me abandonastes? Mas na verdade, a conotação daquele grito de Jesus, aquele grito de Jesus que muitos não sabiam nem o que ele estava falando, mas a conotação daquele grito era um grito de oração, um grito de clamor a Deus, um grito de súplica a Deus, e não de murmuração, porque a murmuração ela é infértil, a murmuração não gera frutos, a murmuração ela só nos aprisiona àquilo que são os nossos problemas, os meus problemas, e eu deixo de ver o outro como a possibilidade de ir ao encontro da dor que é maior que a minha. Porque quando eu vejo somente a minha dor, o meu sofrimento, aquilo que eu sofro, eu desconheço o que passa ao meu lado. E aí eu não consigo mais viver caridade. E aí eu não consigo mais viver aquilo que Deus pede para mim e para você. Mas, meus irmãos, Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas fraquezas. Os nossos maiores pecados pesavam sobre Ele. Por que Cristo sofreu tanto como sofreu? Tomás de Aquino vai dizer que ninguém na face da terra sofreu tanto como o Filho do Homem. Por quê? Porque além de crucificado, Ele foi flagelado, Ele foi preso na noite anterior, Ele foi torturado, Ele caiu por muitas vezes. Prova disso é que logo no início da Via Crucis, na quinta estação, nós contemplamos o Simão, o jovem, o homem, o desconhecido,
que é colocado pelos soldados malvados para ajudar a Jesus a carregar a cruz. Mas quem é aquele desconhecido? Porque Jesus possivelmente não aguentaria chegar no alto do madeiro, no Calvário, e ser crucificado, por tanto sofrimento que ele teve. Mas não pesava sobre Jesus apenas o peso do sofrimento físico, do flagelo, das cuspidas, da traição que dói na alma. Quem é traído sabe. Quando os mais íntimos vão embora e deixa Jesus sozinho. Naquela via cruz, Jesus não tinha rostos conhecidos ao seu lado. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, e só viam desconhecidos, porque os íntimos tinham saído de lá. Mas a dimensão do sofrimento de Cristo não carregava apenas as dores físicas. Jesus carregava sobre si o meu e o seu pecado. Aí eu preciso te dizer, com toda a clareza que você precisa ouvir, Jesus, no alto do madeiro, ele não pensava na multidão. Jesus, no alto do madeiro, pensava em mim e pensava em você. Você que está em casa agora, você que, com tantos sofrimentos, tantas angústias, você que se encontra há tantos dias no quadro depressivo, achando que nunca mais vai sair dessa situação, Jesus pensava em você. E por que eu digo que Jesus pensava em você? Porque o amor de Jesus era um amor eterno, infinito. Jesus não nos amava com um amor passageiro. Ele nos amava com um amor de eternidade. Então, quando, vamos supor que eu tenho um pedaço de... Aqui eu vou pegar um papel. E esse papel, vamos supor que é a eternidade. Certo? Esse papel é a eternidade. Então eu quero partir a eternidade. Eu parti a eternidade. Aqui continua ou não sendo eterno? E este outro papel partido continua sendo eterno do mesmo jeito. Não se separa. A eternidade não se divide. Então, quando eu digo que Deus me ama com um amor eterno, Deus me ama de forma pessoal. Deus me ama de forma incondicional, mas não na multidão. Deus não vê o problema da humanidade nessa pandemia apenas. Deus também vê o problema da humanidade, mas Deus vê o seu problema. Esse é o diferencial do nosso Deus, que morreu no meu lugar, que sofreu as minhas dores, os meus pecados, que sofreu por mim. Este é o diferencial. O diferencial é que Deus me ama com amor eterno. E no alto da cruz, Ele lembrava de mim, Ele pensava em mim. Ele lembrava deste momento que você tem passado de luto na sua casa, que você tem perdido tantas pessoas conhecidas, próximas a você. No alto do madeiro, Deus pensava nessa sua dor. Deus nos fez participar deste momento sublime, que é o momento da crucifixão. Mas, meu irmão, nós continuaremos com dores. Nós continuaremos com sofrimento. Nós continuaremos com muitas labutas nesta nossa vida. Mas nós temos 3 formas, 3 modos de carregar a nossa cruz. Deixa eu te dizer, para ficar bem claro, tá? Para ficar bem claro. A cruz não lhe será tirada. Você não deixará de sofrer. É claro que na nossa vida nós temos momentos de sofrimento maiores e momentos de bonança. Eu não quero te dizer que a sua vida vai ser só um vale de lágrimas, até que você reze todos os dias isso. Nós estamos num vale de lágrimas, mas nós não viemos, não nascemos, não fomos projetados, sonhados para esta terra.
Não é esse sentimento que nós temos aqui de prazer que nos faz satisfazer a alma. Um dia nós seremos um nele. Um dia nós seremos enxertados no plano de Deus e no céu nós moraremos. Mas para isso, nós precisamos aprender a viver. E aprender a viver é viver bem. Viver aquela cruz no qual nós precisamos carregar. E para isso, meus irmãos, nós temos três modos de carregar a nossa cruz. E como a gente pode enxergar estes modos? No decorrer da Via Crucis, no decorrer daquela caminhada de Jesus até o Calvário, até o alto do morro, no qual ele morre por mim e por você. Ao lado de Jesus subiam 2 ladrões. E eles têm uma riqueza muito grande que pode nos ensinar. São as formas que eu e você temos de carregar a nossa cruz. A primeira forma de carregar a nossa cruz, nós podemos dizer que é aquele mau ladrão. O ladrão que não entendeu que ao seu lado estava aquele que podia mudar a sua vida, independente daquilo que ele tinha feito. E como ele nos ensina também. O mau ladrão nos ensina a viver um dia a dia na nossa vida. Ele nos ensina que como se carrega uma cruz com raiva. Como se revolta aquele homem. Ele se revolta contra a cruz e chega até a encher-se de ódio. É com um profundo mal-estar que ele carrega aquela cruz. É um sofrimento que não tem sentido. Ele não consegue buscar sentido na cruz no qual ele sofreu. E aquele homem estava lá, não por causa dos outros. Ele estava lá por consequências dos seus atos. Muitas das nossas cruzes nós carregamos por consequências dos nossos atos, dos nossos pecados. Deus nos perdoa, Deus não se cansa de perdoar. Mas as consequências do mal que eu e você praticamos, existem consequências, e essas consequências podem trazer sofrimentos, dores, ou seja, cruzes, que nós precisamos carregar. E na maioria das vezes, quem não se conscientiza que errou, que não se arrepende dos seus atos, ele é tão egoísta ao ponto de deixar as consequências dos seus atos para os outros. Ele vai culpando, ele vai achando culpado. Sabe por quê? Porque ele não tem a hombridade de carregar sobre ele as consequências do mal que ele praticou. Ele é egoísta. Ele não vê sentido na sua cruz. Por isso que não tem explicação. Ela é inútil. Ela chega até a se afastar de Deus. Muitos que sofrem se revoltam contra Deus, achando que a consequência da sua cruz foi um prêmio que Deus o deu. E não foi. É consequência dos atos. A cruz deles, eles procuram quase sempre a comodidade. Eles buscam uma vida de bem-estar material e eles não suportam a dor nem o fracasso. Meu irmão, eu preciso te dizer com muita sinceridade, nem tudo vai dar certo. Se você está acostumado a ouvir isso, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser conforme você sonhou, que você projetou, naquilo que você realizou como um aspecto próprio da sua vida, eu preciso te dizer, nem tudo vai dar certo. Você precisa lidar com a frustração. E lidar com a frustração faz com que você aprenda, na frustração, a carregar a sua cruz. Nós entramos para o segundo modo.
O segundo modo de carregar a cruz é aqueles que carregam com resignação. Às vezes até com dignidade humana. Eles carregam a sua cruz porque aceitam que não há outro modo para evitar essa cruz. Ela apareceu aí. E eu posso falar com tantas pessoas em casa que não fizeram mal algum, que não praticaram nenhum ato e hoje sofrem por alguma doença. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos aprender. Que bonito você olhar para essa sua enfermidade e aprender com ela que você não era uma pessoa tão amável antes dessa enfermidade. Que você não era uma pessoa tão agradável, até para aqueles da sua casa. Mas você tem aprendido com essa enfermidade. Você tem aprendido a aceitar, porque não tem outro jeito de evitar. Assim, nós podemos dizer que o outro ladrão carregou a cruz. Por mais que ele estivesse ali, por causa dos seus erros, das suas falhas, ele tinha um coração sensível a olhar para o seu lado e ver quem poderia mudar a sua vida. Por mais que seja o último ato, por mais que seja as últimas horas da sua vida, porque ele continuou a morrer aos poucos. Ele continuou, por mais que naquele último ato da sua vida, Deus nem cure você. Até pode acontecer que você que está na cama, Deus não venha te curar. Mas você vai receber de Deus aquele sentido que você não é dessa terra, que você nasceu para o céu, que você veio para se unir à cruz de Cristo, e é a cruz de Cristo que vai salvar a sua vida por inteiro, e não aspectos físicos apenas. Mas Ele pode também te curar. Aquele homem, na sensibilidade do seu coração, sabia que ao seu lado estava um Deus capaz de mudar a sua vida e ainda naquele dia habitar a morada do céu. Você pode, juntamente com um bom ladrão, aprender a ter essa sensibilidade de receber a cruz própria da sua vida, daquilo que hoje você vive, daquilo que são os aspectos próprios do sofrimento, da dor, da perda que você tem vivido, mas aprender a ressignificar, a dar sentido. Dar sentido à cruz faz com que a gente veja que os nossos ombros, sobre os nossos ombros, continua a estar a nossa cruz, mas nós não estamos mais sozinhos. Jesus continua a carregar a cruz conosco. A nossa cruz é carregada por Jesus. E por último, irmãos, nós temos o modo de carregar a cruz que o próprio Jesus nos ensinou. É o próprio modo daqueles que têm uma alma apaixonada. Jesus que abraça a cruz salvadora e nos ensina como devemos carregar a nossa cruz. Meu irmão, Jesus poderia nos salvar de várias formas. Na encarnação do Verbo, Jesus poderia nos salvar de várias maneiras. Mas Ele sofreu para nos dar um sentido profundo diante da nossa dor. Deus sofreu por mim. Cristo, no alto do madeiro, sofreu para devolver à minha vida o sentido da minha dor. O sentido da minha vida sem Ele. Nós vamos sofrer, quer você queira, quer você não queira. Mas uma coisa é sofrer ao lado do Cristo.
Uma coisa é sofrer ao lado do Senhor, que restaura as nossas forças a partir do momento que eu apresento a Cristo a minha cruz, a minha dor, o meu sofrimento. Porque ao abraçar a cruz de Cristo, nós abraçamos a certeza do céu. Nós não nascemos para este mundo. Mas para isso, para poder aprender a abraçar a cruz, para poder aprender a abraçar o sofrimento, nós precisamos contemplar a cruz de Cristo, que morreu por mim e por você. Ele flagelou-se, ele se deixou ser humilhado para morrer no meu e no seu lugar. O lugar pertencia a nós. A cruz de Cristo pertencia a mim e a você. Mas Ele se doou por amor a mim e a você. No meu lugar Ele me amou. Ele morreu por mim. E São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, antes mesmo que nós amássemos Ele, Ele nos amou. E por isso, por ter nos amado na cruz, no alto do Calvário, eu tenho a graça de poder viver esta vida abraçada à minha cruz diária, mas alegres na esperança de um dia me unir a Ele, ao Cristo que morreu por mim. E alegres dessa esperança, poder perseverar dia após dia na oração, na contemplação, na meditação de Jesus chagado, humilhado, por mim e por você. Quando Ele estava atado, sendo flagelado, Ele pensava em mim. Ele pensava em você. E assim nós queremos pedir a Deus a graça de ter um coração sensível. Aquebranta, Jesus. Aquebranta o nosso coração ao ponto de poder contemplar o mistério da cruz de Cristo, de um Deus que se deixa morrer no meu lugar, para me dar sentido, para me dar alegria no sofrimento. E era assim que os santos viviam. A dor é o ponto de encontro entre a alegria e a esperança. É a necessidade que nós temos de deixar-se trabalhar por Cristo naquilo que nós sofremos neste mundo. Eu não sei o que você tem passado. Eu só sei que dificilmente, impossível, alguém não ter sido atingido com tanto sofrimento. Mas eu quero pedir a Deus nesta tarde. Eu quero pedir a Deus que Ele nos ajude a descobrir que o sofrimento não é mais algo negativo na minha vida, pois ela é uma oportunidade que eu tenho de me unir à cruz de Cristo. Eu quero me unir, Jesus. E eu quero convidar a você que está em casa, a você que está na sua cama, no seu sofá, a se unir nesta hora, a pedir a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque nós nunca iremos entender que nós não nascemos para ser felizes neste mundo. É só o Espírito que consegue injetar em nós essa verdade. É só através do Espírito que eu clamo, Abá, ó Pai. E se por acaso, no decorrer dessa sua vida, você tem fugido das ocasiões de sofrimento, das situações que têm te trazido tantas lágrimas, eu quero te pedir a Deus por você nessa tarde. E naquele mesmo instante que Jesus estava no Getsêmani, que via sobre
à sua frente todo o mal que ele ia sofrer, todo o peso que ele ia sofrer, por mim e por você. E ele pediu até a Deus, ele pediu ao Pai, que afastasse dele aquele cálice. Mas no fim, ele sabia que não era a vontade dele que ele veio para fazer neste mundo. Meu irmão, não é a minha vontade. Não foi para isso que eu vim para o mundo. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Você veio para fazer a vontade de Deus. Aí você me pergunta, mas Deus quer que eu sofra? Não, não é isso. O sentido não é esse. É porque o sofrimento quer tirar lascas que não pertencem a Deus em nós. Deus quer tirar lascas de nós. Deus quer lapidar como um bonito e valioso diamante a nossa alma. E eu quero pedir, Jesus, nesta tarde, a graça de poder habitar nos teus átrios, na intimidade do teu coração, e poder aprender que não foi para esta terra que eu vim. Jesus, eu quero te pedir que todos aqueles que nos assistem de casa sejam agora invadidos com saudade do céu, com um desejo de um dia pertencer a Deus definitivamente, de um desejo de olhar aos olhos de Jesus e poder abraçá-lo um dia definitivamente. Mas vai, Espírito Santo, expulsando do nosso meio todo medo, todo receio. E se por acaso a sua carne treme, com receio de sofrer, com receio de sofrer por amor a Jesus, nós queremos nesta tarde dizer o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós reconhecemos que Deus morreu em meu lugar, Ele sofreu em meu lugar, Ele carregou sobre si as minhas dores, Ele carregou sobre si os meus sofrimentos, e agora eu não sofro mais sozinho. Eu tenho uma presença que edifica toda a minha vida, que edifica o meu coração, que edifica a minha alma. Oh Jesus, vem e faz a obra em nós. Vem fazer a obra de restauração em nós. Vem nos fazer amar a tua cruz, amar tudo que tu sofreu no meu lugar. Dá-nos essa graça, Jesus. Foi por amor que Ele se entregou no meu lugar, pagou por meus pecados, somente por me amar. Coroa de espinhos colocaram em Jesus, e os cravos perfuraram tuas mãos e teus pés naquela cruz. Ele veio pra te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente tu aceitar, grandes prodígios Ele realizará. Chicotes na pele que puderam dilacerar, e a lança em teu lado pôde então concretizar. Tua morte de cruz foi por amor
Jesus. Tanta vida nos trouxe em meio às trevas, então nasceu a luz. Ele veio pra te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente tu aceitar, e grandes prodígios Ele realizará.